Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Reflexões com Emmanuel. Esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês que estão aqui nos acompanhando nesta noite. E o tema que Emmanuel escolhe para esse capítulo de número 38 se chama Pregações. André, qual versículo vai embasar a nossa reflexão de hoje? O versículo que Emmanuel separou está no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 38. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Esta parte, este trecho, ele está em uma passagem que se diz oração e peregrinação na Galileia. Então Jesus, ele levantou de madrugada e saiu para um lugar ermo, né, para ele poder ficar sozinho para orar. E aí Simão e outros que estavam junto com Simão, eles foram atrás, né, de Jesus para encontrar com ele. E ele falou assim que todos estavam procurando Jesus. E aí ele falou assim, Jesus, né, deu esse recado: vamos a outros lugares, aos que possuem povoados, para que também ali proclame, pois vim para isto. E aí ele começa a sua caminhada junto com os discípulos para poder propagar o evangelho. Duda, qual que é a reflexão que Emmanuel faz para nós hoje? Bom, André, Emmanuel começa, né, como o próprio tema já sugere, falando sobre essa pregação. E ele vai dizer que esse termo pregação, ele tem sido interpretado por nós de uma maneira que ele chama de equivocada. Porque muitos entendem que o ato de pregar é apenas o ato de evangelizar com palavras. E Jesus, como sabemos, na pregação dele não era apenas palavras bonitas, né, que ele sabia tocar o nosso coração, mas principalmente as atitudes. Jesus nos ensinou muito pelo exemplo, né? E ele fazia parte, né, ele incluía a própria vida, o seu testemunho ali como exemplo, junto com as palavras. E essa maneira que ele ensinava respeitava muito quem o seguia, né? Respeitava os discípulos e todos aqueles que o procuravam, né? Ele sabia separar e respeitar as dificuldades do próximo, né? Então, ele geralmente, né, vemos aqui na Terra, né, Emmanuel fala para nós que os pregadores têm agido de dois modos, têm agido de forma diferente, porque eles vão exibir certas atitudes quando estão pregando, quando estão falando de Jesus, e aí eles adotam uma característica mais iluminada, com falas bonitas, né, vamos dizer assim. E aí, nesse contexto, eles acabam gerando um pouco de perturbação, quando na vida aqui do lado de fora, ele tem um comportamento que é muito diferente daquele do momento da pregação. E aí Emmanuel fala assim que ele muda a roupa a caráter. Ele usa esse termo, né, hoje na reflexão. Então, eu vou vestir uma roupa para a pregação, mas no meu dia a dia, nas tarefas diárias, que é onde eu passo a maior parte do tempo, eu tô com a outra roupa, eu tô com roupa caráter daquilo que eu tenho seguido no meu dia a dia. O exemplo não está em ressonância com aquilo que eu tenho pregado. E a gente sabe, né, que a gente não é perfeito, nem mesmo os pregadores serão perfeitos, né? Estamos longe disso, mas que o comportamento, o Emmanuel fala que tem que estar em sintonia, porque o exemplo vale muito, né? Então, que a gente precisa falar do evangelho realmente com as nossas atitudes, né? Então, que isso não possa estar
tão distante um do outro, porque é lógico que o evangelho vai falar, né, vai tocar, e o pregador está também em processo de ensinamento, mas não pode estar tão distante assim. André, você tem uma historinha que possa deixar isso ainda mais fixo no nosso aprendizado de hoje? Eu separei hoje uma passagem do Evangelho de Mateus que diz exatamente sobre isso que você trouxe na reflexão de hoje. Está em Mateus, capítulo 23, versículo de 1 a 12. Jesus estava falando com as turbas e os discípulos, e aí Jesus começa a exemplificar para eles, né, de maneira bem didática, assim. Jesus diz assim para eles: observem os escribas e os fariseus, porque eles falam uma coisa, mas fazem outra. E aí, ele diz assim, ó: amarram fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, porém eles mesmos nem com o dedo deles querem movê-los. Fazem todas as suas obras para serem contemplados pelos homens. E aí aqui que o Jesus aqui começa a dizer o seguinte, que eles querem notoriedade, eles querem os primeiros lugares na sinagoga, eles querem ser reconhecidos na rua como mestres, como pessoas elevadas, mas sem serem. Então, Jesus, né, no final dessa passagem aqui, é aquela, é aquela frase que é muito conhecida por todos nós, né, que diz assim, que aquele que se exaltar será diminuído e aquele que se diminuir será exaltado. Então, o que ele está querendo dizer? Aqueles que se acham que são muito superiores, na verdade, eles não são superiores. Eles são tão pequenos que eles precisam achar que eles são maiores que alguém. Ao passo que aqueles que são humildes, que são pequenos, eles entendem o tamanho que têm e eles são muito grandes por isso, né? Podemos aí ter temos um exemplo muito grande que foi Chico. Como Chico era humilde, como Chico era simples, ele era pequeno, mas como era grande as atitudes dele, né? O serviço mediúnico dele, como foi grande, quantos livros ele trouxe, e ele não tinha essa postura que Jesus aqui disse, né? Que aqueles que eram tidos como homens da lei, entendedores da religião, eles possuíam. Então, eu achei muito interessante trazer essa passagem do Evangelho exatamente por isso, porque foi um ensinamento de Jesus para os discípulos, assim, em loco, né? Eles estavam vendo na prática, porque Jesus, olha, observe lá, observe como eles agem, agora eu vou comentar o que eles fazem. Duda, qual que é o trecho que você trouxe para nós para amarrar essa reflexão de hoje? Bom, André, separei um trecho, né, que Emmanuel fala assim: por pregação, portanto, o mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida, né? Como você relatou aí, né, nessa passagem, que eles estavam fazendo coisas diferentes daquilo que estava sendo pregado, porque provavelmente não estava exercendo, né, esse caráter do sacrifício. Porque a gente seguir os ensinamentos de Jesus, nos melhorarmos espiritualmente, requer muito sacrifício, é um labor diário mesmo para poder cuidar de todas as nossas atitudes. E aí, nesse contexto, Emmanuel traz para a gente que essa forma que Jesus tinha de ensinar, ele entendia que o evangelho não é composto apenas por palavras, e sim como uma unidade como um todo, que é a unidade se compõe das palavras, né, que é importante a gente conhecer as palavras, né, esse evangelho de uma forma intelectual, mas ele tem que estar em conjunto com o exemplo, com aquilo que tem sido vivido por nós, né? Então o evangelho ele precisa não só estar na nossa mente, mas ele tem que ser sentido dentro do nosso coração para que a gente possa viver ele de uma maneira significativa e assim alcançarmos a nossa evolução espiritual. Que nessa semana nós possamos então mostrar essa nossa fé cristã,
que todos que convivem conosco possam ter certeza, né, da nossa fé, porque as nossas atitudes vão estar em ressonância com aquilo que nós acreditamos. Eu desejo a vocês... Eu lembrei de uma coisa aqui, que é de ser uma fé raciocinada, né, e não decorada, né, porque quando você decora, você só joga aquilo, você não sente, né? A fé raciocinada é aquela fé que você sente, você sabe no porquê de crer, né? E já a decorada não, você só repete, sem sentir. Isso mesmo, André. Então, sobre essa fé, né, a gente tem aqui toda uma semana, né, que foi dedicada com reflexões diárias aqui para falar sobre essa fé, né? Quem tiver interesse de rever, é um conteúdo muito rico e muito engrandecedor para melhorar ainda mais o nosso aprendizado nessa semana. Eu desejo a todos vocês uma semana muito abençoada, uma semana de muito aprendizado, que todos possam ter grandes oportunidades de exercer a sua fé, de mostrar a sua religiosidade a partir das suas atitudes. Eu espero vocês na semana que vem para juntos refletirmos o próximo capítulo, que chama Entra e Coopera. E esse é um versículo, né, que Emmanuel escolhe para embasar essa reflexão, tirado de Atos, no capítulo 9, versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhes o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Então, essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares.